Bom dia, gente. Eu sou o Fábio. Estamos começando mais um programa falando sobre a palavra. E hoje nós estamos aqui com Gabriel, tudo bem? Pastora Gisele. Kéteri. E Alana. E o nosso programa de hoje é sobre fé. Alana, o que é fé? Olha, a gente tem que mudar essa ordem, porque toda vez a primeira pergunta começa comigo. Não, na passada foi a Alana. Foi eu. A passada foi a Alana, hoje é a Alana. Não, na vez passada foi pra Cat, hoje eu tô mandando pra você. maioria... Na próxima eu mando pro Gabriel. Certo. Na próxima eu mando pra pastora, na outra eu respondo. Eu pergunto e respondo. Tem que ter escala aqui para a primeira pergunta. Fé. Tem um versículo na Bíblia que nós repetimos muitas vezes hoje de manhã, que fala que o fé, ele é o firme fundamento, a fé. É o firme, obrigada pela correção, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Glória. Obrigada pela cola. Na verdade é assim, a fé é aquela coisa que não pode acontecer, mas você acredita que vai acontecer e acontece. E como a é que fé, funciona ela é um isso? dom de Deus. Como é que funcionaria isso? Cara, é assim, a fé é um dom de Deus. Então, primeiro, para você ter fé, você tem que acreditar em Deus. Porque não existe, tem fé, mas Deus não existe. É possível eu acreditar em Deus sem fé? Existe fé certa e fé errada? Complicado. A segunda Complicado. existe, a primeira eu fiquei em dúvida. Também tô em dúvida. Você também tem assim, dúvida? Não, tô em dúvida mesmo. Eu conheço um monte de gente que tem fé. E muito mais fé do que muitos que congregam conosco. Mas a questão é, No que... aonde você está depositando essa fé, essa crença? Você crê. Incondicionalmente você crê. Você tem convicção daquilo que você serve. Isso é fé. Eu tenho convicção. Só que assim, a fé que vem de Deus, como é que é? Como é que você explica? A fé que é o dom de Deus. Como é que você explica? A fé que vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Como é que você explica? Eu tenho fé, eu creio que vai acontecer. E se não acontece? A sua fé está no que vai acontecer ou no Deus que está conduzindo todas as coisas? A pergunta é, Gabriel, o que é fé? A fé... Eita. Não, porque assim, eu pensei num negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo. Parece doideira. Vou falar. Por exemplo, Deus chamou Jeremias para profetizar para um povo. Só que... Quem era Jeremias? Era um profeta. Jeremias era um profeta que ele foi escolhido por Deus para pegar para um povo que não escutaria ele. E aí, que doideira. Deus falou, profetiza para esse povo. Eles não vão te ouvir, mas vai. A doideira é que assim, Jeremias foi. O povo não ouviu. Só que a nossa fé, ela tem que estar naquilo que Deus falou para nós. Então, por exemplo, ele falou, mano, foi Deus que falou comigo. Eu tenho fé que foi o Senhor que falou comigo. Eu vou, não vão me ouvir, mas vai ter algum fruto. Porque se Deus pediu, vai ter fruto. E a nossa fé, ela tem que estar exatamente pautada em Deus. Então, Deus fala assim, vai lá. Vou dar um exemplo de nós. Vai lá, fala com essa pessoa. Isso vai acontecer na vida dela. Nossa, mano, será que vai mesmo? Aí você não tem fé. Eu vou. Foi Deus que me falou, eu vou. Você falou, você às vezes não vai ver o fruto, mas você crê, você tem fé que vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer. E a nossa fé, ela não pode estar naquilo que a gente vê, como foi que a Alana falou. A nossa fé tem que estar naquilo que a gente não vê, naquilo que é impossível. Sabe? Tipo, Deus, ele tem uma obra na vida da Cat. E aos olhos dela é impossível acontecer.
Se ela fica com esse pensamento, às vezes não acontece porque ela não teve fé. Então, peraí. Para Deus operar um milagre ou uma obra, ele precisa da sua fé? Ele não precisa. Não. Para acontecer, ele não... Que assim... Não, Me pegou, vai. sabe o que isso daí me lembrou? Não, sabe o que isso daí me lembrou? Eu não consigo explicar. Sabe o Eliseu? Sabe o Eliseu? Eliseu foi um profeta também, tá bom? Depois de Elias, que também foi um profeta que derrubou fogo do céu, teve Eliseu, que foi o profeta sucessor de Elias. Eliseu, quando ele foi falar com aquela mulher que não tinha filho, ela não acreditava que ela ia poder ter um filho. Porque ela falou, não minta pra mim, homem de Deus. Não foi? E aí ele falou, você vai ter um filho daqui a um ano, e foi isso. E ela teve um filho. E olha a referência, né? Não minta pra mim, homem de Deus. Homem de Deus não mente. Se mente, não é de Deus. Mas eu acho que já passou pessoas que eram de Deus que mentiram pra Mas ela. e aí, como é que foi isso aí? Isso o quê? Essa história aí da Sulamita. Ela não acreditava que ela ia ter um filho, ela acolheu ele na casa dela. Ela não acreditava que ele ia ter um filho, que ela poderia ter um filho, e ele profetizou na vida dela que ela ia ter um filho depois de um ano, né? E o que aconteceu? Depois de um ano, naquele tempo as pessoas iam andando, então eles demoravam muito tempo para chegar de uma cidade para outra. Quando ele foi fazer o que ele tinha que fazer e ele voltou, ela já tinha um filho, entendeu? Ela já estava grávida. O que Deus profetizou através da vida dele aconteceu, porque não depende da fé dela, entendeu? Dependeu do que Deus queria fazer ali. Deus tinha um propósito e Deus cumpriu o propósito dele, entendeu? Porque a palavra de Deus foi liberada sobre a vida dela e ela Exatamente. independe da fé da pessoa. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Exatamente. E às vezes acontece também pra até a nossa fé aumentar, né? Fala, mano. Ser avivada, começar a ter uma por fé. exemplo. Agora que... Agora foi. Agora entendeu, agora entendeu. foi. Porque quando ele falou do filho, eu pensei em Sara também. Você Que ela pensou em riu. Sara? Em Abraão, Sara riu. gente. É porque a Sara riu. Sara riu. Tá, mas quem é Sara? Então, eu falei, Abraão é o pai da fé. Comenta, Tem gente que não conhece Sara. comenta no microfone, senão não sai. Então, Sara Vai lá, viu, depois de- O quê? a mas Sara Abraão creu. riu, mas Abraão Abraão Creu. creu. O pai da fé não é Sara, é Abraão. Sara, na verdade, Tá, duvidou. então se eu não creio no que Deus falou, mas alguém tá crendo por mim e tá intercedendo, pode acontecer? Eu não entendi, Fabinho. Se eu não tô crendo no que Deus falou pra mim, mas alguém tá crendo e tá intercedendo, pode acontecer? Por causa da fé da pessoa? Pode. Pode acontecer. Mas aí você pode que tá acontecer orando por alguém, não pare. intermédio da fé? Não É por entendi. causa da fé da pessoa? Eu acho que é por intermédio de Deus, entendeu? Pela Mas misericórdia. pelo posicionamento da pessoa, Deus honra. O posicionamento. Eu acredito. Tô errado? O posicionamento. É. É? Eu tô errado? Não sei. Eu não sei. Você me confundiu, pastora. Então, fé, O Espírito- fé e posicionamento são a mesma coisa, então? Você está falando de fé, está falando de posicionamento? Não. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. Então explique. Tá. A fé é você crer nas promessas de Deus, você crer em algo que humanamente não é possível. Certo? Por exemplo, você orar e cair fogo do céu. Exatamente. Você ser estéreo e ter um filho. Posicionamento seria você... É que posicionamento é muita coisa. Eu poderia abranger santidade, eu poderia abranger não se É o contaminar. comportamento que você tem a partir do momento que você recebeu. Exatamente. A partir do momento que você creu naquilo. Só que aí o Exatamente. posicionamento só vem depois da fé. Posicionamento também Porque depois você da fé. crê e aí você se comporta de acordo com aquilo que você crê. Aí sim você tem um comportamento, um posicionamento a partir daquilo que você crê. Porque se você não crê, o seu comportamento será de acordo com aquilo que você não crê. Óbvio. Quando vocês falaram da Sulamita, ela falou o que ela respondeu para o profeta? Ela respondeu, o comportamento dela em resposta àquilo foi diretamente ligado à falta de... Minta para mim, você não tem que me enganar. Eu sei que não vai acontecer. Esse foi o comportamento dela naquela hora. Eu acho que sua voz não tá saindo na live. Eu também acho que tá desligado. Não, dá Mas, uma olhada. presbítero, a Sulamita, ela não era Parou o seu também? uma mulher bem de Também vida, acho. financeiramente falando? Não. Será que a Deixa fé aqui dela atrás. já não estava ligada naquilo que ela tinha? Não, Não? não, não. Se você ler o texto, você vê que ela era uma mulher
que tinha esperança, mas tinha uma amargura. Porque ela creu e não aconteceu. Provavelmente pessoas passaram e falaram, ó, conta aí que daqui tanto tempo. E aí isso foi gerando uma frustração, a ponto dela falar, não mintas para mim, homem de Deus. Porque todo o processo que ela faz com Eliseu, de acolher, de receber, ela fez porque identificou uma necessidade, ela não estava esperando nada em troca. Entende? E ela deveria ser uma pessoa abençoadora, supridora, que via as necessidades dos profetas, de outras pessoas, e estava disposta. E alguém achava que precisava retribuir de alguma forma. E não é necessariamente assim. Então você vê ali um diálogo de amargura, né? Agora, Jesus nos disse assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Mas o que é um grão de mostarda? Qual O grão de mostarda. Exatamente, é esse vãozinho entre a junção dos seus dedos aí, é bem pequenininho. Se você juntar os seus dedinhos assim, ó. É Mostra menor ali, que ó. um grão de arroz? Bem menor. Bem menor. É a junçãozinha assim. É bem pequenininho, né? Mas ele é pequenininho, porém, quando ele germina, ele cresce, o pé de mostarda é grande, né? Então, Jesus ele falou que se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai falar para o monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Agora, que nível de fé é esse? Como é que é viver essa fé? O apóstolo Paulo também fala que é para a gente crer sem duvidar, sem ser como as ondas agitadas pelo mar. Então, o que acontece em muitas situações? A gente recebe uma palavra, Deus fala conosco e a gente fica, mas será que é Deus? Será que não é coisa da minha cabeça? Ah, a pastora está falando isso por causa daquela conversa lá que a gente teve. E eu aprendi que Deus ele nos cerca com a palavra dele. Então, por exemplo, só essa semana o Senhor falou para mim 5 vezes, orai e vigiai. Então, o que eu tenho que fazer? Orar e vigiar. Na terceira vez eu falei, eu já entendi, é o Senhor falando comigo. Porque eu li em textos diferentes em casa. O pastor tinha citado isso no culto de quarta-feira. E aí uma pessoa que não professa a mesma fé, citou o versículo. O que é sobrenatural. Eu olhei e falei, é Deus falando. Então, assim, essa fé do tamanho do grão de mostarda é você crer sem duvidar. O que o Senhor Jesus falou para os discípulos quando eles não puderam expulsar um demônio? Homens de pequena? Como é que está sendo alimentada essa fé? Como é que você está se relacionando com essa fé? Como é que isso está crescendo no teu interior? Que fé é essa, Gabriel? Do tamanho do grão de mostarda que é tão poderosa? É a fé que Deus vai realizar o que ele disse. E a fé que você é filho dele e você tem autoridade também. Então, por exemplo... Eu senti que ele me enrolou. Eu também entendi. Eu senti, você não sentiu? Sabe aquela pessoa que você fala assim, escuta, como é que é feito esse patê? Então, o pão... Foi mais ou menos isso. Vem por aí, foi bem por aí. Lá em 1830... Você ia falar alguma coisa? Então, a pessoa plantou a semente. Não. O que é isso aí, Cat? Catherine não falou hoje. Deixa eu falar. Tá falando um pouco, falei. Calma aí, eu até esqueci a pergunta. Qual que era a pergunta? Ela falou, como é que é essa questão, tipo, do tamanho do grão de mostarda? Que fé é essa do tamanho do grão de mostarda que move desse jeito? Como é que é isso? Explica. Explica Que aí, move Fabinho. um monte. Eu ia rodar até chegar. Fale então, porque eu sei Se eu ia rodar até chegar. Eu ia rodando até chegar Senhor, no ponto. ajuda a nossa fé. Eu ia rodar, porque eu ia falar que... Não, eu vou embolar todo. Fala, Gabriel. A gente tá aqui Fala, pra te ouvir. porque daí vem a minha pergunta. Fala, pode falar. Né? É que eu ia falar assim, que até no momento da nossa fé, às vezes Deus também precisa ajudar, que a gente precisa de fé para que Ele também às vezes opere alguma coisa. Então,
Essa questão da fé, né? Do tamanho do grão de mostarda. Que assim, tem coisa que ele entrega ou ele já entregou que por falta de fé nossa, né? Não acontece. E também tem aquela questão da gente... Aí a gente entra de novo naquela situação. A gente vai entrar de novo naquela situação. Nós estamos... Então, para Deus operar, depende da nossa fé? Não. Depende do propósito É. e daquilo que ele tem. Então, se ele tem algo na minha vida, às vezes eu não acredito que tem. Eu não tenho fé nenhuma que vai acontecer. Ele, O posicionamento ele vem depois da fé. sim, Deus te dá uma direção. Chega alguém para você, como chegaram diante dos discípulos com alguém enfermo ou endemoniado. Você crê que na autoridade do nome de Jesus vai ser curado. E aí, depois disso, você tem um posicionamento. Qual posicionamento? Repreender ou orar. Para que o milagre aconteça. uhum, Independente da fé da pessoa que está ali. certo. O seu posicionamento diante da situação. Mas aí, presbítero, você ia falando, que fé é essa mesmo? Quando o Gabriel se enrolou, você ia falando, que fé é essa mesmo? Como é que é essa fé que move montanhas? Como é que se relaciona com essa fé? Bom, fé é a base do relacionamento com Deus, porque Deus é espírito. Deus não é uma pessoa que nem a gente que você pega, que você vê, que você toca. Então, para você se relacionar com Ele, basicamente é necessário fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. E esse agradar a Deus não é de agradar assim, Deus ficou feliz comigo hoje. Não é. É de você poder chegar até Ele, de você agradar, de você ter um relacionamento com Ele. Sem fé, é impossível você chegar a Deus. Pois é, mas ele precisa ficar feliz também comigo hoje. Não, claro, sim. Mas isso daí é depois ainda. Você precisa da fé para começar. O agradar te agrada depois. Só que, por exemplo, no começo a pastora fez uma pergunta que não foi respondida, né? A pessoa, como que ela aceita Jesus sem fé? Ela tem fé para aceitar Jesus? E aí? Só que, na verdade, tem uma fé, como vocês já disseram, fé é dom de Deus. Digamos, uma das fés, essa aqui tem estudo sobre fé, né? Tem uma fé chamada fé para a salvação. Se chama fé salvífica, mas é para fé para a salvação mais fácil. Então, Deus dá essa fé para você crer nele próprio. Então, ele dá para você a porção de você crer no sacrifício de Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou para morrer por você. E você crê em Deus, crê no Espírito Santo, e ele dá para você essa porção de fé para você crer. E aí Jesus fala desse grão de mostarda. Por que ele fala de grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é muito pequeno mesmo, precisa de muita coisa para fazer um potinho de mostarda. Só que a árvore que é gerada de um frutinho desse tamanho, ela é gigantesca, ela é muito grande. Então quando você tem um pouquinho de fé, essa fé, como alguém falou aqui, mas assim, Deus não precisa da sua fé. Ele não precisa de absolutamente nada nem de ninguém, porque ele já era antes da gente. Foi ele quem criou a gente. Se ele não quisesse criar a gente não existia, ele seria ele do mesmo jeito. Ele não precisa da nossa fé. Quem precisa da fé somos nós. Por isso ele nos dá a fé, porque nós precisamos dela para nos relacionar, para crer, para viver. E aí, com um pouquinho que a gente tem, Deus faz dessa fé algo gigantesco, algo grande. Então, quando Jesus fala dessa fé pequenininha, significa, isso que você tem nem teu é. Só que com um pouquinho do seu, Deus faz muito. Então, dá um pouquinho do seu para Deus, dá um pouquinho dessa fé para Deus e deixa Deus agir, mesmo nesse pouquinho que você tem, porque não é seu, é dele. Então ele não precisa de você. Agora, quanto mais fé você tiver, mais você vai viver, não. Quanto mais relação com Deus, mais você vai viver. Porque ainda que a sua fé não seja naquele dia bom, porque tem dia que a nossa fé não está legal, né? Tem dia que a nossa fé está meio para baixo, meio brocochô, que a gente até ora, Senhor, ajuda a minha fé, porque hoje eu não consigo acreditar. Hoje eu não consigo. A gente não consegue. Só que Deus nos dá. E ele pega esse pouquinho que você tem e fala, ó, desse pouquinho que você tem aí, que você está me dando, eu vou fazer algo gigantesco. E aí ele faz algo exatamente para ajudar a sua fé. Então fé é isso. É essa fé, é esse pouquinho que ele precisa. Por isso que Jesus falou de um grãozinho de mostarda comparando com um monte. Porque quem vai mover um monte não é a sua fé.
A sua fé vai habilitar aquilo a acontecer. Então, um pouquinho de fé que você tem, Deus vai mover montanhas. E nesse texto, montanha é literal, tá? Não é montanha de problema, não. É montanha literal. Como o homem foi criado com um propósito de adoração, propósito de relacionamento com Deus, ele tem essa busca em Deus. Ele busca Deus incessantemente. E às vezes ele acaba acreditando em coisas que não provêm de Deus. Pela necessidade do homem de se relacionar. Porque nós somos criados para adorar ao Senhor. O propósito da nossa vida é adorar ao Senhor. Em espírito e em verdade. Com tudo aquilo que somos, com tudo que temos, com toda a nossa essência. Então, muitas vezes o homem acaba acreditando em situações, e isso você vê na história da humanidade, em coisas, né? Como era lá no Antigo Egito, o Nilo era Deus, o Sol era Deus, quando na verdade não é isso. São coisas que foram criadas pelo Deus Criador. Então, pela necessidade de relacionamento, acaba tendo uma inversão de valores. E aí depositando a fé em algo que não vem de Deus. E era isso que eu ia perguntar agora, porque é correto, pastor, afirmar que as pessoas depositam a fé dela no lugar errado? Porque tem gente que tem muita fé em time de futebol, mas Então, só. vamos lá. Você vai dar credibilidade. Você vai acreditar em algo. Então, meu pai dizia uma coisa, que era a base, a função, a base daquilo que ele acreditava era a seguinte, ele me explicou da seguinte forma. Se você acreditar que essa árvore é Deus, ela vai ser Deus. Não, ela não vai ser Deus. É porque existem coisas que se alimentam, demônios que se alimentam, através daquilo que você está falando, através daquele que você está se relacionando. Em vez de você estar se relacionando com Deus, você não está se relacionando nem com Deus, nem com a árvore. Você está se relacionando com demônios que movimenta-se no mundo espiritual. Então, sim, tem gente que está crendo, sinceramente crendo que está agradando a Deus, servindo a Deus, fazendo as coisas para o Senhor, e no fundo elas estão sendo enganadas e não estão adorando Deus, não. Não é o Deus criador dos céus e da terra. Tem gente, e aí é uma questão até de idolatria, tem gente que idolatra a si mesmo, fez de si mesmo seu Deus. Crê tanto na capacidade humana que tem, que deixa de crer no Deus criador. Já virou o seu próprio Deus. Isso é muito sério. Então, existe? Sim, existe. Elas têm consciência? Não, em sua grande maioria das vezes não. Elas estão ali, sinceramente, crendo que estão agradando ao Deus, ao único Senhor, né? Que é o Criador de todas as coisas. E a pessoa que... ela fala assim, poxa, eu não consigo ter fé de jeito nenhum. Não dá. Já tentei de tudo. O que ela tem que fazer? O que ela precisa fazer? Para começar a ter fé, para começar a acreditar. Vai, Você tá meio pode falar, quietinho, então. gente. Eu tô... Ai, gente. Não, tô viajando, mano. É que a pergunta dele é uma... Nossa. Repete sua pergunta para esclarecer as ideias. Que a pessoa ela não tem... precisa pra ter fé. Tá. Isso. O negócio... Ai, gente. Ela precisa se relacionar com Deus. Por que vocês estão rindo, gente? Não, pode falar. Não falar nada, não. Ah, tá. Pode falar, pode falar. Vai, mano. Fica com vergonha, não. Não, porque eu ia falar exatamente o que a Kéter falou, mas destrinchado como o presbítero falou. É porque a fé ela é dom de Deus. Então, para você ter fé, você tem que acordar de manhã e falar, Senhor, hoje eu não estou conseguindo acreditar nem que meu dia vai ser bom. Hoje eu não estou conseguindo acreditar nem que eu vou ter um sorriso, vou conseguir sorrir hoje. Senhor, eu não estou conseguindo acreditar que eu vou conseguir resolver essa situação, que essa situação vai se resolver na minha vida. Senhor, eu não estou conseguindo acreditar
que, sei lá, esse relacionamento com o meu familiar vai ter uma restauração. Me ajuda, Senhor. E é o Senhor que vai tirar essa fé e é o Senhor que vai realizar as coisas na sua vida também. Pode? Mas Vocês falaram que fé é dom de Deus. Para explicar que a gente não explicou, o que é dom? Dom, no grego, é presente. Então, tudo que é dom de Deus é um presente de Deus. O Gabriel contou um testemunho aqui com o pai dele, que pediu um presente. Às vezes, quando você tem intimidade com alguém, você pode pedir um presente para a pessoa. Pai, me dá um presente, eu preciso de tal coisa. Se a fé é dom de Deus, pede o presente para quem pode te dar. Pai, eu preciso de fé. Pai, eu preciso de mais fé. Pai, eu preciso de ajuda com a fé que eu tenho. Jesus, eu preciso do meu planner. Pai, minha Agora fé você não pediu está pra outra boa. pessoa. Me ajuda, porque ele está me enrolando com o planner. Gabriel, é fácil responder essa pergunta. Quando eu te conheci, eu recebi uma informação que você não acreditava em Deus. Você se denominava ateu. Era. Você não acreditava em Deus. Como é que uma pessoa que não acredita em Deus passa a acreditar? Quando ela vê que foi Deus mesmo que agiu na vida dela. E quando você viu que Deus agiu na sua vida? Foi na célula, né, na sua casa, que você estava pregando, e aí aquilo que estava sendo dito estava de acordo com o que eu estava passando na vida. E aí começou como se passasse um filme na minha cabeça. E naquele momento, eu falei assim, eu não quero mais viver a vida que eu tô tendo. Se tem um Deus aí, me liberta. E aí foi quando eu comecei a chorar muito. E, tipo assim, na hora que eu comecei a chorar, eu percebi. Falei, mano, eu sou uma pessoa que não chora assim, sabe? Por motivos assim, entre aspas, que as pessoas normalmente conseguem, que se emocionam. Eu falei, mano, esse choro certeza que é Deus me limpando, porque eu pedi libertação pra ele e foi instantâneo. Eu não falei, eu só pensei. E naquele momento eu falei, poxa, tem um Deus, ele existe. E ele falou comigo. Preste atenção. Você não cria em nada e Deus veio ao seu encontro. Ele mexeu com você. Ele falou com você. Você sentiu e você entendeu que era Deus. Mesmo porque você estava num ambiente onde a gente estava chamando, adorando ao Senhor, e a palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. Certo? Sim. Então ele veio de encontro. O fato de você ter sido convidado e mesmo não acreditando, ter saído da sua casa e se colocado naquele ambiente de fé, você foi alcançado pelo Senhor. Sim. Então, como que a pessoa que está lá, ela não crê? Se a pessoa está assistindo agora, ou falando sobre a palavra, com certeza o Espírito Santo já está respondendo algumas coisas e agitando o interior dela. Porque quando a gente fala assim, o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo, não é do mesmo jeito. A porção que está dentro da gente se agita. Peraí, tem uma coisa aqui dentro que aqueceu. Meu coração está batendo mais forte. Como é que sabe isso? É um estalo, é um start que nos dá. O que está acontecendo? Da onde veio isso? Aí vem. Se é o Senhor mesmo, geralmente a pessoa fala, se é o Senhor mesmo, então molha ali, molha aqui, né? Responde assim, e ele vem respondendo. Porque ele quer avivar, ativar a pessoa. Então, quando você fala assim, como uma pessoa que não crê começa a crer, Deus vai ao teu encontro. Você se permite, de certa forma, você se permite ser tocado. Uhum. Você deixa ser tocado. E aí começa o processo do Senhor de trabalhar no nosso interior, né? A gente precisa entender aonde está firmada a sua fé. A sua fé está firmada porque Deus te cobre, te cerca de coisas,
Porque Jó era cercado de coisas. Né? Jó era abençoado. Jó era um homem íntegro. E quando Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó? Continuou em Deus. Ele permaneceu crendo, porque a fé dele não estava no que Deus podia dar. Estava no próprio Senhor. E muitas vezes a gente tem vivido um tempo onde as pessoas só creem em Deus se Ele fizer. Se Ele der. Se Ele agir do meu jeito. E não é assim. Sabe aquele louvor que o povo canta? Se Deus fizer, Sim. Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua, Ele permanece sendo Deus. A nossa fé ela tem que estar pautada em Cristo. Eu creio naquele sacrifício. Eu creio naquela entrega. Eu creio no poder daquele sangue. Eu creio que eu fui lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu creio que eu já recebi o maior presente que eu poderia receber, que é a salvação. E porque eu creio, se com a minha boca eu confessar, e com o meu coração, com a minha alma, com o meu intelecto, com o meu sentimento, com o meu entendimento, com tudo que eu sou, eu crer, se com a boca confessar e com o meu coração eu crer, sou salvo. Eu tenho a salvação. Aí você vai falar, como é que você vai explicar a paz? Como é que você explica? Vai vindo junto com o pacote da salvação. Agora, aonde está pautada a sua fé? Porque eu canso de ouvir pessoas falando sobre Deus, falando sobre a fé, falando sobre um monte de coisa, muitas vezes pregando, ministrando, ensinando, e quando Deus fala, tá bom, então abre mão disso, tá bom, então fala com aquela pessoa ali do nada que você não conhece no meio da rua. Não, Deus, tá bom, então eu vou mandar você dirigir uma obra lá no sertão do Piauí. Não, Deus, está repreendido em nome de Jesus. Então, assim, cadê sua confiança? Cadê sua fé? Não, eu confio que Deus é comigo, não sei o que. Primeiro aperto financeiro, não recolhe os dízimos, não entrega mais. Na primeira situação de aperto, não se coloca em oração. Deus entrega uma palavra sobre a vida, seja ela qual for, a área da vida. Na primeira situação de luta, já deixa de acreditar, já faz pirraça com Deus. Então, que fé é essa? Vou até contar pode? Aproveitando, né? Tem a ver com fé. Que assim, no segundo turno das eleições para presidente, eu fui lá na escola que eu voto. E aí, beleza, votei aí. Fui sentar no murinho, né? Pra esperar meu irmão, que ele ia me chegar pra me buscar de carro. Mano, só que antes de sentar, o Espírito Santo fez com que eu olhasse para um rapaz que estava sentado. Já era meio que um senhor. Aí falou assim, vai lá e senta do lado dele. Eu olhei, falei, tá bom. E aí fui, sentei. E aí, beleza. Eu sabia que Deus tinha algo para falar com ele. Pediu para sentar lá. Falei, Senhor, mano, o que é eleição, segundo turno? Você sabe no que a pessoa votou, né? Porque hoje em dia deu para ver pela roupa. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí tá, mas sentei e fiquei lá, só esperando. Falei, Senhor, quando for a hora, falei que eu falo e vou embora. Aí tudo bem. E aí o Espírito Santo falou assim, ó. Ele é de outra religião. Eu não vou falar aqui qual que é, para não... Né? Ele é de outra religião. Isso, ele professa outra fé. E aí o Espírito Santo falou, ó, fala para ele que, independente do resultado que der, quem permitiu foi o próprio Deus. Eu olhei assim, falei, meu Deus do céu. Eu falo e vou embora, mano. Que vai que esse cara aí levanta e quer me bater. Aí cheguei pra ele, cumprimentei, né? Perguntei o nome dele. Aí falei assim, ó, eu tô indo embora. Só que antes, Deus pediu que eu falasse isso e isso pra você. Aí ele olhou assim, tá bom. Aí eu falei, ó,
vai com Deus, fique em paz. E Deus permitiu tudo. E fui embora. Aí no carro eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que Deus tem com isso? Só que, porque eu acreditei na palavra, acreditei que foi Deus, falou comigo, eu fui lá e falei com o cara. E vai ter um fruto, provavelmente teve algum fruto, que eu não vou saber qual que foi, eu também, pra ser sincero, nem quero saber, mas eu sei que gerou alguma coisa dentro do cara, né? Porque foi o próprio Deus. E quando a gente tem fé que foi Deus que falou, quando a gente acredita que foi o próprio Deus falando com você, a gente tem que, independente do que for, que a gente for falar, ou a reação da pessoa, né? Porque se foi o Deus falando, vai acontecer alguma coisa. Quando a gente entrega alguma coisa, Gabriel, não é a gente que tem que entender, é a pessoa. Se for para você entender, ele vai te explicar. Aí eu vi uma se for pessoa para falar você com você. entender, também tem um propósito. Então, mas se for para você entender, também tem um propósito com você. Entende? Aham. Mas geralmente é para o outro entender, não você. Isso quando você lembra o que você falou, né? Tem vezes que você não lembra. Não, a maioria. Você lembra? Assim, você entrega ali na hora, você não está inconsciente do que você está fazendo, né? Falando. Mas assim, depois a pessoa vem te falar assim: você lembra que aquele dia você falou? Claro que você não lembra. Por quê? Porque não era para você, Exatamente. era para o outro. Não faz parte daquilo que é o propósito de Deus contigo, e sim com o outro. Uhum. Agora, como é que fica a fé? A fé se abala? Na verdade, a palavra fala pra gente ser firme e inabalável, né? Isso. E no microfone. Hã? Ó, você está perguntando se a fé se abala. E na palavra fala que a gente precisa ser firme e inabalável. Eu não sei onde está, gente. Mas se a gente não prestar atenção nas situações que a gente está, mano, não dá. Porque muitas vezes Deus ele já falou, como vocês falaram aqui, eu vou fazer tal coisa na sua vida. Aí Satanás ele vem e manda alguém pra tipo, acabar com a sua fé. Ou muitas vezes te deixar lá embaixo. Se você não estiver, tipo, vigiando, mano, você sai abalado daquilo. Muitas situações faz com que você fique mais para baixo. Você vai ficar triste diante de algumas coisas, você vai, mas aquilo é por um tempo. Não é para você pegar e se manter ali. Porque Deus já falou que vai te levar em um local totalmente diferente daquilo. Entendeu? Então, assim, a gente não pode deixar ser abalado. Mas se você não prestar atenção, é abalado. Mas não é isso que Deus ele fala. Entendeu? E como saber que realmente é Deus falando? Como é que você sabe, Alana, quando é Deus falando com você? Porque a gente já se relaciona com Deus, né, diariamente. Então, Primeiramente, a palavra. Isso, Quando primeiramente. você vai ler, você tem aquela... Pelo menos pra mim, né? No meu... Vai. Por exemplo, de começo é a Bíblia. Eu leio e ele fala comigo ali. Agora ele tem diversas outras formas de falar com você, mano. Ixi, perdi as contas já. Mas de começo é a palavra, porque você acorda, você se relaciona com ele. Você vai ler, você vai buscar uma direção ali. Entendeu? E ali ele vai falar com você. E Deus também nunca vai te dar uma direção contrária àquilo que é a vontade dele. Deus nunca vai te dar uma direção, por exemplo, para machucar alguém, para ofender alguém. Deus vai te dar sempre uma direção. Como eu posso usar uma palavra fácil, né? Será que é muito crentez? Uma Que direção. está na Bíblia. Isso. Nada obrigada. que vai fugir da Bíblia é Deus falando. Se você pedir confirmação, vai estar lá. Ele não vai se autocontrariar, né? Ele não vai falar, por exemplo, uma pessoa é casada, aí a pessoa fala, nossa, Deus falou pra mim que eu posso casar com 2 mulheres. Tipo, Tá na palavra. tá na palavra, né? Não, não. Deus não vai falar isso. Ele nunca vai falar algo que vai contra os próprios princípios dele. Nunca. Porque senão Deus também não seria perfeito, né? Ele ia pecar sempre. E Deus não, Deus é perfeito. Então ele sempre vai dar uma direção que ele já deixou escrito. Na palavra, na Bíblia. Nunca vai vir da parte do inferno
para você se arrepender dos seus pecados. Nunca. Nunca. Nunca vai ser da parte do inferno para você ser constrangido, contristado, entristecido, ou chamando à consciência aquilo que você está fazendo de errado. Né? Então, nunca vai vir da parte do inferno algo que vai contrariar a tua carne. Sempre vai ser a favor. Então, assim, eu tenho como princípio que da parte do Senhor é a mesma coisa. Não vai vir algo que vai dividir, destruir, ferir, matar. Então, só aí já dá para você entender o que está acontecendo. O problema é quando acontece aquilo que o Fábio acabou de falar. Mas está na palavra. Olha lá. Não sei quem teve 2 esposas. Mas espera aí, como é que foi que Deus formou as coisas? Tem que ler também todo o contexto. Exato. Não pode distorcer. Exato. E aí é que está o problema. É que muitas vezes a pessoa, ela quer crer e ela põe a fé dela naquilo que ela deseja. E não naquilo que Deus tem. E ainda procura versículo para embasar na palavra. E procura profeta ou pastor para concordar com aquilo que ela está fazendo. E depois fala, mas Deus falou. Não, Deus não falou. Deus não falou. Deus falou exatamente o oposto. Você insistiu naquilo. Eu não acredito com Deus que divide uma família para construir outra. Eu acredito em pessoas que tomam decisões erradas. E que vem a consequência que Deus restaura uma família. É isso que eu acredito. Eu não acredito que o Deus criador, o Deus de amor que a gente serve, ele quer que a família, que haja um divórcio, como você mesmo citou a situação do divórcio. Eu acredito num Deus que deseja a restauração, a liberação do perdão, a reconciliação. Que, aliás, isso tem muito mais a ver com o que Jesus prega nos evangelhos do que outra coisa. Eu acredito que Deus deseja que a pessoa que tem problema no vício seja liberta do vício. Mas ela quer ser liberta, mas ela quer ser curada, mas ela deseja caminhar com Deus. Eu acredito que a pessoa que fica com um aqui, outro ali, outro acolá, Deus quer que ela tenha a libertação e entenda o que é fidelidade, o que é aliança, o que é princípio. E não que ela permaneça daquele jeito, ou que haja um rompimento naquele lar. Não é isso que eu acredito. Mas pode acontecer. Tem situações que Deus fala, eu não vou restaurar. Se não tem aliança estabelecida, como é que ele vai restaurar? Porque eu também já peguei muita gente que começou errado, terminou errado, no meio está errado, está juntado com a pessoa, não tem pretensão de estabelecer compromisso e quer que Deus restaure. Como é que Deus vai restaurar? Vai restaurar o quê? Então, partindo do princípio da fé e respondendo já aquela outra pergunta que a Lana fez da fé errada, existem pessoas que mesmo dentro do nicho evangélico, daquilo que professa a fé, que crê da forma errada, sim. Assim como o próprio Gabriel falou, a gente já viveu a experiência da pessoa querer separar de um para casar com o outro e achar que Deus está no meio dessa. Não está, não. Não está. Quem falou que está? Já vi pessoas que formou uma rebelião, dividiu a igreja, abriu denominação, e eu fico olhando e falo assim, mas Deus não age assim. Deus, se ele tiver que levantar alguém, ele vai levantar e vai separar em paz. Não vejo desta forma. Eu posso enxergar aquilo que é a visão que Deus tem para o ministério desfrutar, e em dado momento o Senhor começar a dar uma visão diferente para o Gabriel com relação ao ministério, porque Deus já está preparando o Gabriel para o ministério, e ele sair debaixo da paz do Senhor, e ser abençoado, e o Senhor começar aquilo que ele tem que começar, do jeito que ele achar que tem que começar. Mas
não não vem da parte de Deus rompimento de aliança. Sabe aquela coisa esquisita que fica entre as pessoas? Isso não existe da parte de Deus. Então não é difícil você ser direcionado e saber o que Deus quer. O difícil muitas vezes é você abrir mão da sua carne. Você abrir mão da sua vaidade, do seu eu. Tem gente que pega as ofensas, né? E deixa as ofensas gritar dentro de si. Não, eu tenho razão. Não, mas me ofendeu. Não, mas olha o meu sentimento. Ah, mas e o meu sentimento? Tá bom, e o que Jesus falou sobre isso? Porque você é cristão, você não optou a ser cristão? Você não professa uma fé? Você não crê naquilo que você está falando? Então você vai ter que agir de acordo com aquilo que você crê. É o posicionamento que você vai ter. Então, aí é onde Jesus falava: façam tudo o que eles vos falam, mas não pratique a obra dele. Porque eu vou ficar uma semana brigada com o Gabriel? Isso vem de Deus? Não. Mas tem gente que consegue ficar uma semana sem dormir com o esposo, com a esposa? E sobe no altar e prega? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Está no altar, libera a palavra e dali a pouco arruma outra? E tendo uma aliança? Que conceito é esse de fidelidade, de aliança? Jesus foi fiel até a morte de cruz. Não, eu quero o evangelho que vai dar, que vai fazer, que vai... E no mundo não tereis aflições. Você botou aonde? Tem de bom ânimo? Que eu venci o mundo. Aonde? Aonde ficou os apóstolos crucificados, de cabeça para baixo, decapitados? Onde ficou isso? Que igreja é essa que está sendo formada? Que fé é essa? Onde você está pautando a sua fé? Quem é Cristo na sua vida? É um mordomo ou ele é seu Senhor? Quem governa? É você que governa ou é Cristo que governa? Deixa Cristo governar. Se você professa uma fé, você anda em coerência com aquela fé. Cristo, ele andava em coerência com aquilo que ele ensinava, com aquilo que ele falava. Ele nunca falou uma coisa e agiu diferente daquilo. Ele poderia simplesmente parar tudo aqui. Vou fazer diferente. Poderia. Eu poderia. Poderia ter feito tudo diferente. Mas existia um caminho, um plano perfeito que foi traçado por ele mesmo. E precisava de uma entrega. Precisava de um sacrifício. Então, assim, às vezes a gente confunde fé com religião. Cristo, ele não veio na Terra para ensinar rituais. Cristo veio na Terra para nos ensinar a nos relacionarmos com Deus. Cristo veio na Terra para se entregar por amor de nós e resolver o maior problema da humanidade, que é a questão da salvação, que é de graça. É a graça, é o favor não merecido, ninguém merecia. Para acabar com a palhaçada, ninguém merece. Para acabar com a palhaçada, não tem nada que você possa fazer que vá comprar aquilo que eu estou te entregando. Para acabar com a palhaçada, a fé é um dom meu. Você é salvo, o dom está aí dentro. Tem a sua parte de confessar, tem a sua parte de aceitar. Porque quando eu te dou um presente, cabe a você acertar ou não. Se você desprezar o presente, você não vai usufruir do presente, você não vai conviver com o presente. Você desprezou, você não quer, você rejeitou. Tem pessoas que podem rejeitar esse sacrifício? Pode ter fé? Pode. Em Cristo? Não. Porque rejeitou. Então, quando a gente fala nessa abrangência de fé, a gente tem que entender o que está se promovendo agora na Terra. Como que foi o que Cristo trouxe? Ele trouxe um ritual para abrir o culto? Como que ele ensinou a orar? Nós temos um modelo de oração. O que ele falou? Não fica fazendo as coisas para serem vistos como eles. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e fala com o seu pai em secreto que te ouve. Não é assim? Ninguém precisa te ver. Você está fazendo e seu pai está te ouvindo. Olha,
Quando eles dão esmola, quando eles fazem o bem, eles fazem para serem vistos. Agora, você, quando a sua mão direita desce, a mão esquerda não saiba. Prática. Prática. Ele veio nos ensinar a praticar essa palavra, a viver essa palavra. Ele não veio nos ensinar a ser independente de Deus. Em todo momento ele estava dependendo do Senhor, falando com Deus Pai, recebendo a direção e cumprindo a vontade do Pai. E o ser humano quer criar uma autonomia, uma liberdade, uma independência de Deus, onde Cristo não ensinou assim. Cristo ainda ensinou você a fazer para o outro o que você quer que faça para você. Ou seja, ainda você depender do outro. Porque falar que você não depende do outro é mentira. Você pega um ônibus? Pega. Então você depende do motorista que está dirigindo. Não, mas eu dirijo meu carro. Mas você para abastecer? Ah, então você depende do rapaz que está enchendo o tanque. Não, mas eu encho o tanque sozinho porque no posto... E quem trouxe a gasolina para o posto? E quem extraiu? E quem... Você entende? Está tudo ligado. E como é que você se relaciona? O que o apóstolo Paulo fala? Se vocês estão se mordendo e se devorando, como é que você está falando que ama? Como é que você está professando essa fé? Gente, às vezes a gente olha e vê as pessoas que não sabem o quanto a outra se doou e que está igual os... Eu acabei de ter 5 aulas de Jó, então... Eu estou com o Jó muito vivo na cabeça, mas aí me traz na memória. Aí você vê o Jó passando por tudo aquilo e os amigos dele detonando, né? Detonando o Jó. Mas é isso que Deus tem para você? É isso? É essa boca que Deus quer? É desse jeito que Ele quer te usar? É desse jeito? Aí você vê a sorte de Jó mudando quando ele orava pelos... amigos. Que amigos são esses? Os próprios que ofenderam? E quando um amigo seu te ofende, você faz o quê? Tem que perdoar. Tem que perdoar. Mas falar é fácil. É. E essa prática, e essa vivência. E um amigo que precisou de você, você teve ali, pisou, traiu, falou mal de você e fez e aconteceu, depois bate na tua porta precisando de ajuda de novo. O que você faz? Tem que ajudar. Ajuda novamente. E de coração limpo. Porque se você falar, olha, mas naquele dia, não, tá vendo? Mas veio precisar. Pronto, já é seu orgulho falando, já estragou tudo. Deus nem recebe. O problema é que muitas vezes as pessoas estão professando não uma fé, uma religião. Deus não chamou a gente para isso. Cristo não veio estabelecer isso. Cristo veio mostrar como a gente pratica e usou coisas do cotidiano para nos ensinar a praticar. Não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica o que você sabe. Você sabe muito? Então pratica muito. Você sabe pouco? Então pratica o pouco que você sabe. Seja fiel no pouco, porque Ele vai te colocar no muito. Ah, eu tenho um pouquinho de fé. Então seja fiel, exerça essa fé. Ouça a palavra de Deus. Para de ouvir aquilo que a Catherine estava falando. As pessoas que vêm com palavras para derrubar a tua fé. Começa a ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Começa a se relacionar com o seu milagre antes dele existir. Isso é fé. Dá banho no seu milagre. Dá mamadeira para o seu milagre. Bota o seu milagre para dormir. Já se veja no seu milagre. Eu creio que Deus vai entregar. E se não for do jeito que eu desejei, glória a Deus, vai ser do jeito dele. Mas eu vou viver o meu milagre. Eu me enxergo lá. Eu vou viver isso. Ah, mas tem gigante. Mas foi Deus que falou, então eu vou crer. Ah, mas não tem como. A lei da física diz que a gente não anda sobre as águas. Que ótimo, mas Deus liberou uma palavra e você vai andar. Vai ser o primeiro. E aí, como é que você vai se relacionar com isso? O que você tem ouvido, o que você tem abrigado no teu coração? Como é que você tem se relacionado com tudo isso? Como uma religião ou como um Deus vivo? Isso aí foi igual o... Não, que o apóstolo Paulo fala, que eu não lembro onde é. É. Tá. Que ele falou assim... Ele estava pregando, né? Estava ensinando lá para o povo. E ele falou que se até descesse um anjo
na terra falasse algo contrário ao que ele estava ensinando, que esse seja maldito. Ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta fé, que era o próprio Espírito Santo falando com ele, que ele falou isso. E é assim que a gente tem que viver, acreditando e tendo fé que foi o próprio Deus que está direcionando a gente. Uma das coisas que Deus tem me posicionado nesses últimos tempos é cuidado com o mal com aparência de bem. Então, para promover o engano, existem as meias-verdades. Tem várias outras situações, né, onde as pessoas falam, por exemplo, você precisa liberar perdão. Não é só dentro do cristianismo. Mas junto com isso, vem coisas que não são a verdade da palavra de Deus. E é nisso que a gente tem que prestar atenção. Porque nos últimos tempos haverá falsos irmãos, falsos profetas, lobos vestidos de cordeiro. E aí você precisa do discernimento. Aí você precisa do relacionamento, que a Lana falou. Aí você precisa buscar sim no Senhor. Aí você precisa sentar numa hora para aprender e falar, Espírito Santo, me ensina. Aí você precisa sentar no seu quarto, abrir tua Bíblia e falar, Espírito Santo, me ensina. Porque o Senhor escreveu, ninguém, nem o maior teólogo da terra vai te ensinar na essência que o Espírito Santo tem para te ensinar. Aliás, teólogo nenhum sem o Espírito Santo vai produzir algum fruto em você, porque quem produz é o Espírito de Deus. Não teria nem teólogo, né? Se não tivesse o Espírito Santo. Começar que está estudando algo que é muito além da nossa mente. Ó, essa semana foi mesmo. Quinta-feira aconteceu uma. Eu tinha descido para pausa no trabalho, pausa 10, né? E aí eu desci sozinha. Tava chovendo, mano. Era quase horário de eu ir embora. Eu saí 5h12, no caso. Aí eu desci e tem um senhorzinho na empresa que, mano, eu gosto muito dele. Eu entro, aí ele sempre fala que a atriz, você tá atrasada. Aí eu, não, hoje eu tô no horário. Gente, eu não sei o nome dele. Eu tô pra perguntar o nome do cara. Cara, o senhorzinho, tipo, ele me ajuda muito. E aí, na quinta-feira, eu desci pra pausa, ele é porteiro lá. E eu sempre fico conversando com ele. Aí, na quinta-feira, eu falei assim, o senhor tem filhos? Aí ele disse, sim, eu tenho 2 meninos, e começou a falar. Aí, tipo assim, aí ele pegou e falou, mudando de assunto, aí ele falou assim, como é que tá lá em cima? Aí eu falei, tá bem, tá indo, né? Aí ele pegou e falou assim, você precisa ter fé. Gente, eu falei, mano, não. Porque eu já tava passando por uma semana que, mano, de verdade, gente, tá difícil essa semana. No trabalho, em tudo. E deu seu tempo assim, você precisa crer, você precisa acreditar. E aí, tipo, o senhorzinho falou pra mim, você precisa ter fé que lá em cima vai melhorar a situação. E ele pegou e falou, ambiente. Eu falei, é verdade, Deus, é verdade. Preparar o ambiente? Aí eu falei, mano... Aí, tipo, pra mim foi muito baque. Eu falei, caramba, mano. E eu gosto muito de conversar com ele, porque, tanto ele sempre, tipo, dá uma palavra de ânimo. Toda vez que eu vou conversar com ele, eu saio dali, tipo, muito alegre. Porque ele fala, vai lá em cima, porque, gente, onde eu trabalho é muito difícil, entendeu? As pessoas é muito difícil de lidar. Então, assim, às vezes você chega alegre, aí vem um e baixa a sua cara. Entendeu? Tenta te derrubar, mas não vai derrubar. Entendeu? Porque a gente fica firme ali. Mas esse carinha, mano, ele é muito gente boa. E aí ele falou pra mim assim, você precisa ter fé e acreditar que aquilo vai melhorar. Porque eu falei em relação à meta, eu trabalho com meta. Quando a meta não tá batida, gente, ali em cima é horrível. E fica cobrança, supervisor em cima, é uma coisa assim doida. E aí eu fiquei meio assim, ele falou, você precisa crer e precisa ter fé que lá em cima vai melhorar. E você vai conseguir ativar tantos cartões, não sei o quê. Eu já levei para outras coisas, porque Deus, eu falei, mano, Deus tá falando comigo, nossa, da hora. Aí eu já só não levo só pro trabalho, mas aquela situação também. E diante de toda a situação que eu tava passando, né, da semana que foi uma corrida. Falei, mano, você é louco. Gente, eu fico muito impressionada quando Deus ele usa alguém para falar comigo. Eu fico muito impressionada quando Deus usa alguém para falar comigo. Tipo, assim, ele já nem olha mais, já. Entendeu? Quando, tipo, você tá ali... como eu falei, Deus, ele usa quem ele quer. Qual é a fé que o senhorzinho processa? Não sei. Ao decorrer, eu vou descobrindo. Porque eu converso com ele.
E aí ele abriu pra mim que ele tinha 2 filhos e tal, a gente conversando normal, e ele falou disso. Gente, sabe nada a ver? Sabe quando você fala, mano, é Deus? Eu nem falei isso pra ele. Você precisa ter fé. Que pessoa nem te conhece. Entendeu? Você te conhece, mas a pessoa ali não. Eu falei, caramba, Espírito Santo, que doideira. Aí eu subi mó alegre lá pra cima. Renovada. Bom dia. Bom dia. O melhor é que quando a gente vai falar de fé, o Senhor trabalha o tema em todos nós, né, durante a semana. Essa semana eu também acordei, eu não lembro que dia foi. Mas eu acordei e falei assim, hoje eu quero ver um arco-íris. Simples assim. Não foi esse dia. Cara, eu peço pra Deus chuvas, raios e trovões, um céu cinza, tá ligado? Eu gosto dos negócios assim. Eu quero ver um arco-íris. Eu quero ver um arco-íris. Vai fazer trânsito lá no Santo, tempo. me ajuda com meu filho. Eu quero ver fogo do céu, tá ligado? Aí tá bom, né? Foi o decorrer do dia. Jesus tá voltando. Entenda que existe propósito para as coisas. É por isso que eu não Ih, peço. deixa eu falar. Eu acordei. Desculpa, pode falar, me perdoa. Aí foi passando o dia, tal, aquela correria, aí veio chuva. Aí veio sol. Aí veio chuva. Aí veio, eu falei, vai sair meu arco-íris. Final do dia eu saí, cadê o arco-íris? Nada de arco-íris, não vi nada. Aí o Senhor, você só tem fé quando você começa a ver o processo ou você não consegue acreditar em mim? Eu falei, Eu falei, tá bom, Senhor, eu tenho fé no Senhor, já sei o que eu vou falar lá. Pode falar agora. Eu esqueci o que eu ia falar. Depois dessa, nem quer mais falar. Não, já foi. Deixa eu te falar, É. chega no seu trabalho, leva o olhinho da unção, unge tua mesa, pede graça, pede Mano, eu discernimento, todo mês sabedoria faço pra isso. Deus. Igual lá em casa. Para não. Eu limpo a minha PA, a gente chama de PA, né? Unge Mano, eu uso a tudo sala ali. que você Tudo. trabalha. Cadeira é tudo, meu amigo, é tudo. E é computador, e às vezes até quando eu tô no mouse, tá tudo cheio de óleo. Tem uma vez, gente, que o meu supervisor chegou, quer ter essa mesa toda cheia de óleo, o que aconteceu aqui? Aí eu... Ela aprendeu com o pastor, né? E ele pegou e saiu andando, aí eu, olho. Tá oleosa. Daqui a pouquinho também. Tá, alguém tem mais alguma coisa pra falar? Tá tudo bem? Certo? A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você não tem fé, busque mais a Deus, certo? Se separa para Ele, que a sua fé vai ser, não é aumentada a palavra, mas acrescentada. Obrigado, pastora. Sua fé vai ser acrescentada, tá bom? Fique com Deus. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, compartilha, tá bom? Se tiver comentários, sugestões, coloca aí. Programa todo sábado às 11 horas da manhã, ao vivo no Instagram, tá bom? Tchau, gente. Vai em paz. Deus abençoe. Hoje nós temos a primeira aula do estudo bíblico, às 6 da tarde. 6 da tarde, Exatamente. módulo 4. E amanhã, na nossa turma online, ao vivo, às 9 da manhã, se eu não me engano. Se você deseja participar, manda mensagem, porque o link é fechado. Isso. Ainda dá tempo de participar, hein? Gratuito, não precisa pagar nada. Só precisa pagar a sua internet pra você entrar. Brincadeiras à parte. E hoje nós também temos culto às 8 horas da noite e amanhã no domingo às 6 da tarde. Tô esquecendo alguma coisa? Happy Day amanhã para as crianças. Culto hoje às 8 horas. Que horas o Happy Culto Day? com as crianças amanhã 11h30. Amém. Culto no Happy Day ao vivo 11h30. É isso? É isso? Tchau, gente. Fica com Deus, hein?